Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Flávio de Oliveira, sócio e assessor de investimentos do escritório Zal. Estou passando aqui no canal hoje para a gente falar sobre um tema aí que é bastante controverso, muitas vezes polêmico no mercado financeiro, que são estratégias quantitativas. Então a ideia não é a gente se aprofundar 100% no tema, mas sim a gente entender o que são estratégias quantitativas e se elas fazem ou não sentido para você como investidor. Então, sem mais delongas, vamos ao que nos interessa. Acho que o primeiro ponto é a gente entender o que são as tais estratégias quantitativas. Bem, estratégias quantitativas utilizam operações sistematizadas para a tomada de decisão, seja através de indicadores técnicos, algoritmos ou qualquer outra estratégia que visa criar um método não subjetivo de tomada de decisão, com processos de investimento que devem ser sólidos e bem definidos. De forma geral, a ideia é buscar antever o movimento dos preços, sejam eles para cima ou para baixo, a depender do tipo de estratégia que é utilizada. Quem investe com esse tipo de estratégia busca simplicidade. A ideia não é prever com 100% de exatidão o movimento de mercado, mas sim buscar métodos operacionais que tenham uma estatística de acerto positiva, ou seja, que sejam lucrativas entre seus erros e acertos. O resumo da ópera é: não existe aquela operação infalível que vai dar certo sempre, o famoso santo grau dos investimentos. O que importa é a estratégia ter uma assimetria positiva que gere lucro, em especial no médio e longo prazo para o investidor. E a pergunta que não quer calar: as estratégias quantitativas, elas são para mim, elas vão funcionar nos meus investimentos? A resposta é sim e não. Mas, de forma geral, o que nós vemos é que investidores que obtêm sucesso com essa modalidade de investimento são aqueles que têm um amplo conhecimento da estratégia que vão automatizar e do seu próprio perfil como investidor, principalmente porque podem ocorrer longas janelas onde as estratégias quantitativas não apresentam resultados positivos. O investidor ele precisa aceitar que está tudo bem. Em momentos como esse, o investidor ele pode ter sérios prejuízos e, caso ele não tenha um bom controle emocional, ele pode abortar a estratégia na pior hora possível ou até inclusive fugir da estratégia e simplesmente começar a fazer as coisas na base do instinto, né? A famosa análise sentimentalista. Então é por isso que a gente não recomenda que investidores que não tenham uma boa bagagem tentem se aventurar não com uma parte significativa do seu capital, pelo menos. De forma geral, onde a gente vê que os investidores pessoa física conseguem ser mais assertivos é através dos fundos de investimento, em especial os multimercados que têm estratégias quantitativas. Quais são os principais benefícios que o investidor vai ter? Primeiro deles, a gestão profissional das estratégias, principalmente na parte de risco. Então são estratégias que já são testadas, que já estão lá carimbadas, e o tamanho, né, a configuração de risco, o tamanho das posições, a parte de drawdown, ela é profissional. Então o investidor ele acaba tendo esse benefício que eu acredito que seja o mais interessante. E o segundo ponto é a parte de simplicidade tributária. Ou seja, se o investidor ele faz estratégias quantitativas, em especial na bolsa de valores, ele vai precisar gerar aquela famigerada DARF mensal, e a gente sabe que isso pode não ser a coisa mais simples para muitos investidores. Muitos, inclusive, têm grandes dificuldades sobre isso. Então, se somar essa questão da parte da profissionalização das estratégias com a simplicidade tributária, eu acho que esse é o ponto mais interessante, né, de fazer via fundo quantitativo. E para a gente finalizar, a própria descorrelação. A gente sabe que aqui no Brasil nós temos uma indústria, apesar de ter muitos fundos e gestoras, bastante limitada até pela liquidez do mercado, e fundos quantitativos eles têm uma descorrelação com os fundos multimercados tradicionais. Afinal, diferente dos fundos multimercado que muitas vezes acabam surfando, principalmente os fundos macro, as mesmas ondas de mercado, cada fundo quant é único, diferente e tem comportamentos aí que acabam quebrando essa correlação. Então, esse ponto acaba sendo a cereja do bolo que me faz levar a crer que a maior parte dos investidores, pessoa física, né, teria mais sucesso com estratégias quantitativas através de fundos de investimento. E aqui, para a gente finalizar, pessoal, temos um fundo, na verdade uma gestora
que é a Giant, que basicamente na parte de quantitativos é a minha gestora favorita, que trazendo aí alguns exemplos de fundos de investimento multimercado que tem as estratégias quantitativas. O primeiro dele é o Giant Zaratustra. Não tenho certeza se esses fundos estão abertos, tá, pessoal? Mas são fundos que a gente tinha distribuição pela XP e basicamente, como vocês podem ver, são fundos que têm um desempenho histórico bastante interessante com relação ao CDI. Então o Giant Zaratustra é o primeiro deles, é o meu favorito. Ele tem uma volatilidade bem mais intensa, né, que a do par dele, que é o Axis. Então, enquanto o Giant tem uma volatilidade na casa de 8 a 9, o Axis tem uma volatilidade de 3,47, ou seja, o Zaratustra parece muito mais com aqueles fundos multimercado de maior volatilidade, enquanto o Giant Axis parece aqueles fundos mais tradicionais. Mas o que a gente vê é o quê? Nós temos fundos que têm um resultado excepcional pelo controle de risco que eles têm. Então, enquanto o Zaratustra tem um risco de 8,7 e tem uma rentabilidade histórica de 293% do CDI, ou seja, um Sharpe muito próximo de 1. Nós temos o Axis, né, com essa volatilidade de 3,47, um retorno de 168 do CDI. Isso desde 2017, né, pessoal? Então, um Sharpe também de 0,91. Então, é só para vocês verem dois exemplos bastante interessantes. É muito difícil a gente ver fundos apresentarem em prazos dilatados retornos tão interessantes com esse Sharpe aí tão forte, né, tão próximo de 1. Então, seguem aí a Giant como a principal casa que nós operamos aqui. Sempre lembrando, não tenho certeza que o fundo vai estar aberto na data que esse vídeo, né, estiver sendo passado. Porém, vale ressaltar que é aqui que a gente acredita que estão as maiores oportunidades para os investidores pessoa física. Ok? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de dar aquele joinha, de assinar o sininho das notificações para saber sempre que a gente subir um vídeo novo e seguir a gente aqui no canal, ok? Um forte abraço a todos e bons investimentos.